A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, né? Amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal que vai ouvir pelo áudio, pessoal do Meet, a Maria Oliveira, o Daniel. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes 8, né, gente? A gente tá aí, ó, eu tô aí pedindo para Deus forças, amém. Sexta a gente não conseguiu dar aula, né? Eu tô indo pro hospital dia sim, dia não. Eu tô fazendo de novo me preparando de novo pra cirurgia, né? E eu tô bem cansada mesmo. Eu tenho que ficar tomando medicação todo dia e ela deixa um pouquinho lerda a mente da gente, né? É muita medicação, muita coisa no corpo, né? Mas, amém. Com a graça de Deus vai dar certo. A gente vai até onde Deus vai nos ajudando aí. Com a graça de Deus, né? Deus vai fortalecendo e a gente vai conseguindo aí. Em nome de Jesus, com a graça de Deus. Amém, amém, amém. A música de hoje que a gente ouviu é Gabriela Rocha, Deus está aqui. Que música linda, né? Glória a Deus, amém. Gente, eu vou orar agora, amém. E a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes, capítulo 8. Salomão fala um pouquinho pra gente sobre esse mundo de injustiças, né? Até então, o livro de Eclesiastes é um livro onde Salomão vem estudando como é a melhor forma da gente viver a paz, Elizabeth. O livro de Eclesiastes, né, até agora foi isso. Salomão vem estudando como que é a melhor forma da gente viver essa vida tão breve que a gente tem aqui na Terra. E uma coisa ele fala, a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que ter na nossa mente que a gente vai morrer. Isso é o princípio da gente entender que essa vida não é para sempre. Então, existem coisas por quais a gente luta, que por que a gente luta se não é para sempre? Se a gente não vai levar, né, para a eternidade, se a gente não vai levar para o nosso caixão, então para quê? E ele vem trabalhando nessa reflexão, né? Ele vem fazendo essa reflexão. A gente lembra, ele agora é um senhor, ele está muito perto da morte e ele percebeu isso. Ele percebeu que ele está muito perto da morte e ele começou a refletir sobre a vida dele, porque agora está perto dele morrer. E ele parou para pensar e ele viu que ele não viveu a vida bem. Ele entendeu que a vida é tão curta nessa terra e que ele achava que ele era diferente. Ele achava que por ele ser rei, por ele ter dinheiro, ele era diferente. Ele achava que por ele ter poder, ele era diferente. Ele achava que por ele ter saúde, ele era diferente. Ele achava que por ele ter sabedoria, ele era diferente. Ele achava que a vida dele era diferente das outras pessoas. Então, ao refletir sobre a vida, ele entendeu que, na verdade, o fim dele, né? A gente lembra que Salomão fala sobre essa terra, né? Sobre esse mundo. A paz, Eliane. A gente lembra que Salomão vem falando sobre essa terra, sobre esse mundo. A paz, amém. A paz, Adriano. Então, a gente lembra que o Salomão vem falando sobre este mundo, essa terra, e não sobre o reino celestial. E ele vem dizendo isso. Poxa, eu fiz tanta coisa, eu agi tanto, mas a verdade é que o meu fim vai ser igual ao fim de qualquer outra pessoa. É o pó, né? Eu sou pó e ao pó eu voltarei. E o que eu vou levar comigo? Todas as riquezas com que eu trabalhei, para que eu trabalhei, eu não vou levar comigo, né? A minha fama, né? Toda a minha fama, eu não vou levar comigo, eu não vou levar nada pelo que eu lutei, né? Todos os prêmios que eu ganhei, eu não vou levar nada. E então Salomão vem trabalhando nisso. Poxa, eu sei que eu vivi errado minha vida. Eu vivi errado minha vida e eu descobri que tudo que eu priorizei na minha vida era só ilusão. Mas agora eu sou um velho que aprendi com os meus erros e eu quero deixar para vocês um conselho de vocês viverem uma vida diferente da que eu vivi, para que quando vocês chegarem perto da morte, como eu estou agora, vocês não se arrependam como eu estou arrependido. É esse o intuito de Salomão, né? Então Salomão vem falando para a gente observar o primeiro ponto, né, que a gente tem que observar é que essa vida não dura para sempre. A gente vai morrer. É isso que ele quer pôr na nossa mente. A gente vai morrer. Uma hora a gente vai morrer. O nosso fim não vai ser igual, diferente das outras pessoas. É igual, é o pó, vai voltar pro pó. Todo mundo vai morrer. Não existe uma pessoa que não vai morrer. Todo mundo vai morrer. É isso que ele tá falando. A gente tem que ter isso em mente.
né? Se a gente começar a pensar que a gente vai morrer, a gente vai começar a ter isso em mente, levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como é que a gente vai agir. Segunda coisa, eu começo a pensar que eu não levarei nada quando eu morrer. O que eu vou levar quando eu morrer, né? Então, ele começa a falar sobre isso, para a gente ter essa consciência, né? De que nem tudo a gente pode consertar, ele vem falando isso, né? Às vezes, existem pessoas que passam uma vida inteira tentando consertar algo, morrem e não conseguem consertar. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Salomão fala, gente, eu entendi que existem coisas que não devem ser consertadas. Então, em vez de você passar a sua vida inteira tentando consertar algo que não vai ser consertado, pare, né? É isso que ele fala. Eu entendi que existem coisas que foram feitas tortas por Deus e é para serem tortas. A gente não pode mudar. Existem coisas que nós não mudamos, não adianta, né? E existem pessoas que empenham toda a energia delas, né? Toda a vida delas em mudar algo que não é mutável, não muda, aquilo não muda nunca. E aí Salomão fala, é perder tempo, é ilusão. Você está perdendo seu tempo, seu pouco tempo de vida nessa terra, você está perdendo com algo que não vai mudar, né? E ele vem falando, nossa, que livro extraordinário esse livro de Eclesiastes, né? E ele vem falando sobre isso pra gente. Ele vem falando como que a gente deve viver a vida. E agora, no capítulo 8, ele vai falar pra gente que a verdade é que neste mundo há injustiças. Como viver uma vida boa, uma vida que vale a pena, uma vida legal em um mundo que é injustiça? O mundo é injusto. Esse mundo é injusto. As pessoas são injustas, né? As coisas que acontecem são injustas. A gente lembra que na aula passada, Salomão já veio nessa pegada, né? Salomão já veio falando pra gente que a tristeza não é tão ruim assim, lembra? Na aula passada ele já estava preparando a gente para essa aula de hoje. Na aula passada, Salomão falou, eu descobri que a tristeza não é tão ruim assim. Assim como Deus nos manda alegria, Ele também nos manda a tristeza. E para tudo há um tempo certo, inclusive para o propósito daquela tristeza. Aquela tristeza também nos ensina. Aquela tristeza transforma o nosso coração num coração melhor. Então, Salomão já vinha falando isso na aula passada. E agora, no capítulo 8, ele já vai continuar falando sobre isso. Ele vai falar sobre esse mundo de injustiça, né? Sobre as coisas serem injustas. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que são injustas. E é isso que ele vai falar agora, né? Existem coisas que eu não mereço receber. E eu tô recebendo. Mas eu não merecia. Eu não merecia aquele sofrimento. Eu não merecia aquele luto. Eu não merecia tal coisa. Mas eu recebi. E aí? E a outra pessoa que merece não tá recebendo nada, né? Eu não merecia passar esse sofrimento todo. Chorar desse jeito. Ter uma vida difícil do jeito que eu tenho. Aquela outra pessoa merecia, mas a vida dela é super fácil, super boa, tudo que ela consegue. E aí? E Salomão vai falar sobre isso hoje, tá? Amém. Eu vou orar agora então, e a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes, capítulo 8. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra. Deus, vem, Pai, fala conosco, se revela através da Sua palavra, Senhor. Amém. Nos transforma, nos conceda um novo coração, Pai, amém, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos a andar na Tua verdade, que venhamos a andar nos Teus caminhos, se revela a cada um de nós, Pai, porque se o Senhor, meu Deus, falar para nós da Tua mensagem, da Tua palavra de uma forma clara, de uma forma simples, nós não nos desviaremos dela, porque nós temos prazer em Ti, nós temos prazer em andar na Tua presença, nós queremos seguir os Teus caminhos, nós queremos que a Tua vontade seja feita, meu Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos, meu Deus, estar contigo na Tua presença, meu Deus, cheios do Teu Santo Espírito e da Tua unção. Então nos ajude, Pai, nos ajude a termos intimidade contigo, nos ajuda a Te conhecer cada vez mais, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor perdoa.
O Senhor perdoa a iniquidade, o Senhor perdoa a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer em um pecador arrependido. A tua palavra diz que o Senhor converte maldição em bênção. A tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que te temem, daqueles que te servem. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, nós erramos, nós pecamos, ainda que involuntariamente, um pensamento que não deveríamos ter tido, uma palavra que não deveríamos ter falado, Senhor, um sentimento que não deveríamos ter sentido, Pai, nós pecamos e nós pedimos perdão por isso. Nos limpa, nos purifica, Senhor, nos santifica, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá forças ao cansado, então nos fortalece, Pai. Manifesta sobre nós o teu poder, derrama sobre nós da tua força, nos coloca de pé, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor manifeste a tua glória em nossas vidas, que todos possam ver o teu brilho através de nós, Pai. Amém. Que venhamos a ser exemplo nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida dos outros, que venhamos, meu Deus, a honrar o teu nome aqui na terra, que não venhamos a envergonhar o teu nome, que não venhamos a envergonhar o nome da família que carregamos, Pai, o nome de Jesus, que não venhamos a te envergonhar, mas que venhamos, Pai, em nome de Jesus, a te dar orgulho. Nos ensina, Pai, a te agradar, meu Deus, porque nós queremos, meu Deus, te agradar. Nos ensina, Pai, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor, meu Deus, nos dê a provisão de cada dia, em o nome de Jesus, que nada nos falte, Pai, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Nos abençoa, Pai, sem medida, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu comecei a aula hoje já falando, né, gente? Eu tô tomando medicação porque eu vou fazer a cirurgia de novo. Eu acho que lá pra dia 20 e pouco desse mês eu vou fazer a cirurgia de novo. E, nossa, essa medicação que eu tô tomando, ela deixa o raciocínio um pouco lento. Eu tô um pouco lerda, né, do raciocínio. Você fica um pouco lerdinho. Mas, amém. Com a graça de Deus vai dar certo. E foi o que eu disse. Eu vou ficar indo até onde Deus me sustentar, até onde Deus me fortalecer, né? Porque é bem cansativo. Eu tô indo dia sim, dia não pro hospital. Então eu vou indo até onde Deus me der forças. Mas uma hora a gente vai ter que descansar, né? Uma hora a gente vai ter que parar porque a gente vai fazer cirurgia de novo. Eu já tô bem cansada. Mas enquanto Deus tá nos dando força, vamos indo, né? Glória a Deus, amém. Amém. Com a graça de Deus, né? Quem sabe a gente consegue terminar o livro de Eclesiastes antes da cirurgia, né? Amém. Em nome de Jesus, amém. Então agora, gente, a gente vai para Eclesiastes, capítulo 8. Diz assim, amém, Elizabeth. Diz assim no versículo 1. Quem é como o sábio? Quem no mundo é como alguém que é sábio? E quem é que sabe interpretar as coisas? Quem é que conhece as coisas? Quem é que tem entendimento das coisas? Então Salomão diz: a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto é alterada. Aqui ele está dizendo que você identifica o sábio é diferente. Tem algo especial nele. Sabe, igual o cristão, né? Um cristão verdadeiro, ele é diferente. Ele é aquela pessoa que chega num lugar, todo mundo olha, tem alguma coisa diferente ali. Algo tem ali de diferente naquela pessoa. É isso que Salomão está falando. O sábio é assim. O sábio, ele é diferente. E ele diz aqui, o sábio, o rosto dele é diferente. A sabedoria brilha no rosto dele. A dureza do rosto dele é alterada. A sabedoria faz a pessoa ficar mais bonita, é isso que ele está dizendo. A sabedoria torna a pessoa mais atraente. A sabedoria torna a pessoa mais bonita. A sabedoria torna a pessoa mais simpática. A sabedoria torna a fisionomia dela melhor. É isso que ele está dizendo. Então, a sabedoria muda até mesmo a fisionomia da pessoa. É uma pessoa mais agradável. A pessoa, quando tem sabedoria, é diferente. Ela chega no lugar e a pessoa já vê que há algo diferente ali, né? O semblante dela é um semblante que as pessoas querem falar com ela. Né? Existem pessoas, não sei se vocês devem conhecer alguém assim, não é possível. Eu conheço e vocês devem conhecer. Existem pessoas que a gente olha e ela tem um semblante tão fechado, mal encarado, que você nem quer conversar com essa pessoa. Você já viu isso?
Existem pessoas assim. Ou então você só fala o básico. Você é obrigada a falar, você não tem jeito, tem que falar com aquela pessoa, né? Sei lá, você tá indo em algum lugar, tem um atendente ali, né? E ele tem uma cara tão feia, uma cara tão mal encarada, né? Fica tão assim, né? Que você fala só o básico com aquela pessoa, que você tá vendo que aquela pessoa não vai te ajudar muito, né? Tá falando, meu Deus, ele tá com uma cara que não vai me ajudar nada. E é isso que Salomão tá falando. O sábio, ele tem no rosto dele o brilho da sabedoria. O rosto dele, você percebe, a paz dele, no rosto dele não há dureza. No rosto dele há uma feição, né, de calma, de tranquilidade, de paz, de serenidade. Porque a sabedoria traz isso. A sabedoria traz um ar sereno, né? A pessoa que é sábia, né, tá em paz, a pessoa sábia tá tranquila. No versículo 2, então, Salomão continua dizendo e fala assim: obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. Aqui quem estava falando era um rei, né? E ele estava falando para obedecerem a ele. Provavelmente o povo devia estar rebelde, né? A gente vai ver mais para frente, quando o filho dele tomar posse ali do reino, né? A gente vai ver que o povo estava revoltado com Salomão. O povo mesmo diz isso. O povo não estava contente com Salomão no governo, no finalzinho ali da vida de Salomão. Não estavam, não. E o povo fala isso pro filho de Salomão. E essa é a impressão que dá. O povo estava ali meio descontente de Salomão. E Salomão estava, vocês têm que me obedecer que eu sou o rei. Mas a gente lembra que Jesus diz que as escrituras inteira apontam para ele. Tudo fala sobre Jesus. Tudo que já foi escrito, né? Tudo que foi escrito ali pela orientação do Espírito Santo, direcionava Jesus, falava sobre Jesus, apontava para Jesus. E Jesus diz isso. A gente lembra que Paulo também fala mais para frente no Novo Testamento, né? Que toda a escritura é útil para ensinamento. A gente aprende algo importante em toda a escritura. Não é só no Novo Testamento, é em toda a escritura. Então agora, no versículo 2, sobre o que está falando aqui, né? Já levando em consideração isso que Jesus disse, isso que Paulo disse, então fala sobre Jesus, né? Então aqui, porque ele vai começar a falar aqui sobre um rei diferente. Ele vai falar sobre esse rei que tem poder para fazer tudo o que ele quer. E a vontade dele é que é feita. E ele tem poder para salvar e para condenar. Então, ele está falando aqui sobre Jesus, tá? Então, agora ele vai começar a falar sobre rei. E você põe em mente que esse rei que ele está falando aqui é sobre Jesus. E ele diz assim no versículo 2: obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. Faça o que Jesus diz, porque você jurou a Deus que seria fiel a ele. A gente lembra que a Bíblia é o Evangelho de Cristo, né? A gente lembra ali o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento é o Evangelho de Cristo, né? Então, o Novo Testamento ali é a mensagem que Cristo nos deixou. Porém, tem uma coisa muito importante que Cristo disse, né? Toda a Escritura fala acerca de mim. Na época que Jesus veio, quando ele falou isso, a Escritura, quando ele foi lá na sinagoga, lembra que ele leu até Isaías? A Escritura era o que, gente? Era o Antigo Testamento também. Era Gênesis, era Êxodo, eram os livros proféticos. Tinham já esses livros quando ele chegou. Lembra que ele até lê Isaías lá na sinagoga? Então, quando Jesus está dizendo, porque não existe ainda o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, os apóstolos que foram escrevendo depois. Quando Jesus veio, o que tinha? O Antigo Testamento. Quando Jesus veio, ele até leu ali Isaías na sinagoga. Então, quando Jesus diz, as escrituras inteiras falam acerca de mim, ele não está falando sobre o Novo Testamento, que nem tinha quando ele chegou, né? Os apóstolos que começaram a escrever o Evangelho de Cristo ali depois. Ele está falando sobre o Antigo Testamento. Então, tudo que está no Antigo Testamento, quando Isaías fala, quando Jeremias fala, quando Joel fala, quando todos os profetas falam, quando em Gênesis Moisés fala, Abraão, toda a história, né? Jesus diz isso, aponta para ele, fala sobre ele. Então, é isso que Jesus estava dizendo, tá? Então, tudo apontava para ele. E ele diz isso aqui, então, Salomão. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. Então, quais são as ordens de Cristo? São as ordens só do Novo Testamento? São as ordens só do Evangelho de Cristo deixado pelos apóstolos dele? Né? O Evangelho de Cristo segundo Mateus, o Evangelho de Cristo segundo escreveu ali Lucas? Não. Quais são as ordens de Cristo?
a Escritura inteira. Porque lembra, a Escritura inteira fala acerca de Cristo. Então, o Antigo Testamento também são as ordens de Cristo. É claro que agora a gente está sobre outra aliança, não é mais sobre a aliança da lei, né? A gente está sobre a aliança da graça. Mas as ordens são as mesmas, foi o que eu disse. O que existe na aliança da lei algumas coisas que são aspectos rituais para purificação. Isso mudou. Por quê? Porque eu não preciso mais de rituais para me purificar. Hoje, Jesus me purificou ao ponto do Espírito Santo habitar dentro de mim. Então, eu não preciso de ritual nenhum para me purificar. Eu não preciso mais deixar de comer carne de porco, eu não preciso mais fazer nada que seja para purificação. Não há nada que eu faça que eu vá me purificar, não há nada que eu faça que vá me santificar. Porque quem me purifica e me santifica é o Espírito Santo. Então, hoje não tem isso. Mas existem algumas ordens, alguns preceitos ali. Gente, eu falei, minha mente tá meio lenta, viu? Às vezes eu vou ficar trocando palavra aí. Existem algumas ordens, alguns preceitos ali, né? E eles não são rituais. Eles são ordens, são preceitos. Por exemplo, quando Deus fala, né? Não se deite homem com homem como se fosse mulher. Isso é abominável. Isso não é um ritual. Isso é uma ordem. Deus está dando uma ordem, né? Quando Deus fala, não minta, é uma ordem, né? Quando Deus fala, seja humilde, não seja orgulhoso, isso é uma ordem, né? Quando Deus fala, tenha compaixão, né? Na Bíblia está tudo isso escrito, são ordens. Mas aqueles rituais de purificação não se contam mais, porque hoje eu não preciso de rituais de purificação. Jesus me purifica e o Espírito Santo me mantém purificada, né? Então hoje eu não preciso mais. Então, quais as ordens que eu preciso obedecer? As ordens de Jesus, as ordens de Deus, as ordens de Cristo, que estão aonde? Na Bíblia inteira, nas Escrituras inteiras, né? Então, o que Deus ordenou no Antigo Testamento, ele não mudou de ideia. Né? O que Deus falava que abominava no Antigo Testamento, ele não deixou de abominar, ele continua abominando. Por quê? Porque o caráter de Deus é imutável. Não tem como Deus odiar uma coisa no Antigo Testamento e começar a gostar no Novo. Não, porque Deus garantiu isso. Eu não mudo. Pode passar dias, séculos, anos, tempos, eu não mudo. Então, o que ele não gostava, ele continua não gostando. E o que a gente tem que fazer? Obedecer às ordens de Deus, obedecer às ordens de Jesus. No versículo 3, então, Salomão continua dizendo: o rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer coisa errada, né? Cuidado, porque o rei, ele pode fazer tudo que ele quiser. Não há limites para o rei. Então, cuidado, não fica achando que o rei, né? E aqui diz, não tenha pressa em sair da presença dele. Não queira sair da presença dele. Não faça nada de errado, né? Siga a Cristo, não saia da presença dele. E tenha em mente que ele pode fazer o que ele quiser. Versículo 4. Porque a palavra dele tem poder. Uau! Versículo 4. Salomão diz que ele pode fazer o que ele quiser, porque o que ele fala tem poder. Ele pode realizar qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa. E quem é que pode dizer para esse rei o que você está fazendo? Quem é que pode questionar ele? Quem é que pode questionar o agir desse rei? Ninguém. Versículo 5, então Salomão diz: enquanto você obedecer às ordens dele, tenha em mente que nenhum mal vai te acontecer. Então obedeça às ordens dele, que nenhum mal vai te acontecer. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Uma pessoa sábia, ela sabe a hora certa dela agir e como ela vai agir. É que nem falar, né? Eu falo isso pro meu esposo. Não é como você fala. Não é o que você fala. Mas é como você fala. Às vezes você tá certíssimo no seu pensamento. É isso mesmo, você tem razão. Mas por você ter se expressado errado, você tá errado.
você estava certo, mas você não soube se expressar. E você passou a ser o errado. Então, não é o que se fala, é como se fala, né? A gente lembra que Salomão já havia dito isso. O sábio, ele escolhe a melhor forma de se falar. O sábio, ele escolhe uma forma suave de dizer aquilo. E é isso que está dizendo aqui. A pessoa sábia, ela sabe como agir. Assim como existem várias formas da gente falar a mesma coisa, porque eu posso falar a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. Assim como existem várias maneiras de eu falar a mesma coisa, existem várias maneiras de eu agir para alcançar o mesmo fim. E é isso que ele está dizendo. O sábio escolhe a melhor delas. O sábio vai agir da melhor forma. Ele sabe o jeito certo dele agir. O jeito certo dele, como que ele vai convencer alguém de alguma coisa. Como que ele vai conseguir o que ele quer. Ele sabe o jeito certo, o que fazer. E aqui diz, e quando? Quando fazer? Às vezes você faz a coisa certa na hora errada. Né? É a coisa certa, mas tá na hora errada. Não adianta nada. Então você tem que fazer a coisa certa na hora certa. E é isso que está dizendo aqui. O sábio faz a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Versículos 6 e 7, Salomão diz assim: porque para todo o propósito há seu tempo e juízo. Cuidado. Cuidado, tenha em mente que o rei pode tudo, que a palavra do rei tem poder. Obedeça a ele. Siga as ordens dele que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E tenha em mente que sempre há o tempo do propósito se cumprir e do juízo vir. Ou seja, se você decide não obedecer ao rei, se você decide fazer a coisa errada, ainda que pareça que está tudo bem, ainda que pareça que está tudo certo, saiba que para tudo há um tempo, inclusive para o juízo. Uma hora o juízo vai vir. Uma hora isso vai acontecer. Mesma coisa o propósito, né? Tá passando por um momento na sua vida, difícil na sua vida. Saiba que para tudo tem um tempo, inclusive para esse propósito que tá tendo na tua vida. Isso é um propósito, né? Isso é algo que tá acontecendo com um propósito na tua vida. Há um tempo certo. Uma hora o juízo vai vir e aquilo vai mudar. Então aqui continua. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque na verdade, né, para tudo há um propósito. E há um tempo para o juízo também. Porque na verdade, ele está querendo dizer aqui, o fardo do homem é muito pesado. Aqui ele está querendo dizer que não é fácil fazer a coisa certa. É isso que ele está querendo falar. O fardo é muito pesado. Não é fácil fazer a coisa certa. É mais fácil fazer a coisa errada. Mas ele está dizendo, tenha em mente que para tudo há um tempo. Assim como haverá um tempo para esse propósito que está acontecendo na tua vida, também há um tempo para o juízo chegar. Mas eu sei que a vida não é fácil. É isso que ele está dizendo. Eu sei que não é fácil fazer a coisa certa. Eu sei que não é fácil ser direito. Eu sei que não é. Então aqui ele diz, porque não sabe o que há de acontecer. E quando acontecer, quem lhe dará a entender? Ele está dizendo, eu sei que não é fácil. Porque a gente não sabe quando é que vai mudar. Não sei o que há de acontecer. Tá tudo indo muito mal. Eu tenho uma notícia muito ruim, né? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer diante dessa notícia ruim que eu recebi, diante desse problema que eu tô na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer. E aqui ele diz, e quando acontecer, quem é que vai me fazer entender? Né? E quando acontecer algo realmente, quem vai me fazer entender aquilo que aconteceu? Tanto de bom como de ruim. Como que eu vou entender? Como que eu vou entender porque Deus permitiu, né, que uma mãe perdesse seu filho? Como que eu vou entender isso? Como que eu vou entender? E é isso que ele está falando. Eu sei, a vida aqui não é fácil. Né? Eu sei que o fardo é pesado.
mas tenha em mente, uma hora a justiça vem. Uma hora a justiça vem. No versículo 8, diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter. Ninguém consegue reter o seu próprio espírito. A Bíblia diz, né, que nós somos corpo, né, carne, corpo, alma e espírito. Quando Deus decide pegar o espírito, morreu. Morreu. A gente não pode ficar só com a alma e o corpo. A gente morre. Se Deus resolveu tirar o espírito que é dele e volta para ele, já era. Aí o corpo é pó e volta pro pó, e a alma dorme até que vem o dia do julgamento. E é isso que está dizendo aqui. Quem é que pode reter o espírito quando Deus decide levá-lo? Quem é que pode vencer a morte? Só Jesus venceu a morte. Quem é que pode vencer a morte? E aqui fala, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. A gente não tem poder sobre o dia da nossa morte. Então, a única coisa que a gente pode fazer é tentar viver essa vida aqui bem, né? Essa vida breve que a gente tem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sei quando eu vou morrer. E é isso que ele tá falando, né? A única coisa que eu posso fazer é tentar viver essa breve vida que eu tenho aqui na Terra bem. Como também não há licença nesta peleja. Uau! Salomão está dizendo assim, como também não há liberações para a guerra. Não há licença para esta peleja. Ele está querendo dizer que ninguém foi liberado para não passar pela guerra. Todo mundo tem uma guerra. Todo mundo tem uma batalha. É isso que ele está falando. E ninguém é liberado dela. Ninguém. Todo mundo tem uma guerra. Então aqui diz, nem tampouco a impiedade vai livrar os ímpios. Não adianta você ser impiedoso, né? E achar que isso vai te livrar. E é isso que ele está falando. A impiedade dos ímpios não vai livrar eles. Então não adianta fazer a coisa errada. Não adianta ser ímpio. Não adianta sair por aí achando, né? Eu não crer em Deus não significa que isso vai me livrar de ser condenada. E aí está falando. A impiedade dos ímpios, né, no sentido de os ímpios não crerem. Não é porque eles não crêem que ele não vai ser condenado. Você não precisa crer para ser condenado. Você vai ser condenado. Então, no versículo 9 diz assim, tudo isso eu vi quando eu apliquei o meu coração para entender as coisas que acontecem neste mundo. Então ele diz, há momentos em que um homem exerce domínio sobre o outro homem. E isso ocorre para sua própria desgraça. Uau! Ele entendeu que aqui, às vezes, né, existem casos em que o homem tem poder sobre o outro. E isso vem só para sua própria desgraça. Nessa época, né, principalmente nessa época, eles achavam que era bom ter poder sobre o outro. Então era bom ter escravos, era bom isso, ter servos, né? Então eles achavam que era bom ter poder sobre outras pessoas. E Salomão está dizendo, eu entendi, eu descobri que, na verdade, o ter poder sobre outras pessoas não é bom. Pelo contrário, isso traz a desgraça para aquele que tem poder. E no versículo 10, então, Salomão diz, eu vi o sepultamento de pessoas más. Eu vi pessoas más morrendo e serem sepultadas, eu vi. E na volta do cemitério, eu vi que elas foram elogiadas. Pessoas más. E elas foram elogiadas na mesma cidade onde elas tinham feito mal. Então Salomão diz, ou seja, isso também é ilusão. É tudo ilusão. A pessoa está achando, né, que vai morrer, vai ser lembrada pela sua maldade, né? Que vai morrer, vai ser sepultada, a pessoa fala, não, ela está sendo elogiada na cidade em que ela foi ruim. E eu vi que também isso é ilusão, é tudo ilusão. Nada é como a gente espera, né? Tudo é diferente. Versículo 11 ele fala, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ele está falando aqui, porque o mal
não recebe logo o que ele merece, é por isso que a maldade tem aumentado. E é isso mesmo, né? Ele diz, pô, a pessoa foi má a vida inteira, a pessoa ruim pra caramba, foi morta, foi sepultada e ainda ficaram elogiando ela. É exatamente por isso, porque o mal não recebe o seu castigo, é porque o mal não recebe o que ele merece, que as pessoas continuam sendo más, que o mal vem se aumentando cada vez mais. Então, no versículo 12, ele diz, embora o pecador faça o mal 100 vezes e seus dias se prolonguem, eu sei que será bem com aqueles que temem a Deus, com os que reverenciem diante dele. Então aqui Salomão fala, mas ainda assim, eu sei, né? Ele acabou de falar uma coisa como se estivesse elogiando o mal, né? Ele disse o quê agora, né? Eu já percebi, eu andei observando na terra, que parece Jó falando, né? Jó fala isso também. Eu percebi que as pessoas são ruins, que as pessoas morrem sendo ruins e ainda são elogiadas, enquanto o justo não é nem lembrado. E o mal está sendo elogiado. E na cidade onde ele fez mal. E é por isso, porque o mal não tem castigo, porque ninguém castiga o mal, porque o mal não tem o que ele merece, que a maldade continua solta, que a maldade só aumenta. E ele diz, mas não tem problema não. Não tem problema não, porque eu sei que o mal não compensa. É isso que ele está dizendo no versículo 12. Eu sei que o mal não compensa. Embora o pecador possa fazer 100 vezes o mal, embora o pecador possa vir a ter uma vida mais longa do que a do justo, é isso que ele está dizendo. Ainda que ele tenha uma vida mais longa do que a do justo, eu sei que a vida dele não compensa. Porque Deus vai fazer o bem para aqueles que o temem. No dia do juízo, Deus vai fazer o bem para aqueles que são bons e não para aqueles que são maus. Então não compensa. Ainda que ele faça 100 vezes o mal, desculpa, ainda que eles vivam mais do que o justo, ainda que eles vivam muito tempo nessa terra, não compensa ser pecador, não compensa ser mal, né? Mas Deus é bom com aqueles que o temem, e Deus é bom com aqueles que reverenciam a Ele. Eu sei que vai ter uma recompensa. É isso que ele está falando. Eu sei que não vale a pena andar errado. Eu sei que vale a pena ser direito. Eu sei que vale a pena ser honesto. Eu sei que vale a pena fazer o bem. E eu sei que Deus vai recompensar. Ainda que a gente não esteja enxergando isso, ainda que não pareça, ainda que eu não entenda, ainda que eu estou vendo que o ímpio tem a vida mais longa do que o justo, ainda que eu estou vendo o ímpio ser enterrado com louvores, ainda que eu esteja vendo tudo isso, eu sei que Deus é fiel e é bom para aqueles que o temem. Então um dia o juízo vai vir, um dia Deus vai se manifestar. E aqui no versículo 13, ele fala sobre o ímpio. Contudo, o ímpio não vai ter sucesso, e seus dias não serão prolongados. Será como uma sombra, pois ele não teme diante de Deus. Né? Então ele está falando, mas eu sei que quando Deus vier, Deus vai manifestar a bondade dele para os que temem a ele, para os que reverenciam a ele, e Deus, né, vai manifestar a ira dele sobre o ímpio, né? Então o ímpio não vai ter sucesso, o ímpio vai ser destruído. E amém, é isso mesmo que vai acontecer, que a Bíblia diz, né? No versículo 14, então, diz assim, ainda há outra vaidade que tem aqui na terra, né? Observando essa terra, observando esse mundo, eu observei mais uma coisa que é só ilusão, diz Salomão. Eu percebi que tem justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. E eu observei que há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. O que ele está dizendo aqui? Eu vi também nessa terra que tem justos, pessoas justas, pessoas direitas, que têm a vida como se ela fosse ímpia, de tanta dificuldade que tem na vida dessa pessoa. É tanto problema, é tanta coisa, é tanta que parece que até ele é um ímpio. Mas ele é um justo.
E eu observei isso, né? Parece igual Jó, né? Jó passou por tudo aquilo, ele era o justo, né? E é isso que tá falando aqui. Pô, eu percebi isso. Existem justos que levam uma vida, quando você olha a vida da pessoa, parece que ela uma ímpia. Pelo tanto de coisa que acontece na vida dessa pessoa. Não, ela não tem parte com Deus, não, né? A gente vai ver no Novo Testamento ali, o povo desconfia de Paulo. O povo, quando vê Paulo, o povo fala, ai, acho que esse cara não tem parte com Deus, não. Acho que esse cara aí, acho que ele tem parte com outra coisa aí, porque Deus não tá com ele, não. Né? Se Deus estivesse com ele, por que ele ia sofrer tanto? Poxa, o cara, toda vez que entra em um barco, o barco naufraga. O barco vira. O barco quebra, né? Destrói o barco. Como assim? O cara vai para um lugar mordido por uma cobra venenosa. O cara só é preso, vive preso. Paulo vivia preso, mais preso que solto. O cara só vive preso. O cara vive sendo açoitado. O cara vive sendo humilhado. O cara passa até fome. Não, acho que Deus não tá com ele, não. E no Novo Testamento o povo faz isso, né? O povo fica desconfiando que Paulo não tá com Deus, não. Não, acho que esse Paulo aí não tá com Deus, não. Como assim? Passa tanta dificuldade, né? E o povo fica assim. E é isso que ele tá falando aqui. Existem pessoas justas, né? Pessoas que são de Deus. Mas tem uma vida, gente. Se você for olhar pra vida da pessoa, você vai falar, meu Deus, mas Deus não tá com ela, não. Como que Deus tá com ela? Essa pessoa tem tanto problema assim, acontece tanta coisa na vida dessa pessoa. Né? Tanta dificuldade. Mas tá. Mas Deus é com ela. E é isso que está falando aqui, né? Eu percebi ao longo dessa vida, observando as coisas que acontecem nessa terra, eu percebi que tem pessoas justas que levam a vida como se fossem, né, ímpias. As coisas que acontecem com elas é como se elas fossem ímpias, mas não são. São justas. E recebem o sofrimento de que um ímpio mereceria. Mas elas são justas. Mas eu também percebi que tem ímpios que vivem uma vida inteira como se eles fossem justos. Nada acontece. O cara tem saúde, tem dinheiro, tem tudo. Tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo. Não tem um problema, né? É que nem aquela coisa que dizem, né? Vaso ruim quebra, sabe? Já viu isso? Eu já vi isso. Às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? Morre com um tiro, né? Tomou um tiro, morreu. Aí o bandido vai e toma 20 tiros e não morre. E esse Salomão tá falando aqui. Eu já vi gente justa que você olha, parece que ela tá levando a vida de um ímpio. O que o ímpio merecia, ela tá recebendo. Enquanto que o ímpio tá recebendo o que o justo deveria receber. Isso também é ilusão. Uau. Ele tá falando isso também, ilusão. Não fique esperando que porque você é justo, você vai ter o que você merece. Não fique esperando isso. Não fique esperando que porque o outro é ímpio, ele vai ter a vida de ímpio que ele merece. Isso é ilusão. Não fique achando isso. Foi isso que Jó fez, né? Jó começava a achar que ele merecia ter uma vida de justo, né? Jó falou, não, eu não mereço isso, Deus. Eu não mereço. Eu sou bom, eu não mereço, né? E ele começou a falar que Deus era injusto, porque ele não merecia aquilo, Deus estava dando aquilo, então Deus é injusto. E aqui, Salomão está falando, não espere isso. Não espere que porque você é justo, você vai ter a vida que um justo merece. Isso é ilusão. Né? Acontece muito isso, né? Antes de eu entender a Bíblia, eu achava que o cristão não podia sofrer, né? É cristão, né? Não, Deus levou, Jesus levou consigo todas as nossas dores. Não posso mais sentir dor, né? Jesus levou minhas dores, né? Que dor eu vou sentir mais nenhuma. Né? Levou as enfermidades, levou tudo, então eu não posso mais sofrer. Mas não. Né? E aqui Salomão diz isso. Não fique achando isso. É mentira. É ilusão. Você pensar que o justo tem que ter a vida de um justo. Que o ímpio tem que ter a vida de um ímpio. Não. Você vai se desiludir. Porque você vai ver ímpios que estão tendo a vida de justo e justos que estão tendo a vida de ímpio. Deixa eu ver, a Eliane escreveu alguma coisa. Não deu tempo de eu ver. Asaf também viu isso. Que pro ímpio tudo dava certo. Sim. Então não se iluda, senão a gente vai se frustrar, né? A gente vai se decepcionar. Realmente, gente. É realmente, né? A gente observa assim e a gente começa a pensar que é injusto, né? O justo não consegue aquilo e o ímpio vai e consegue o que o justo queria e não conseguiu. Não, é só ilusão.
Não fica achando que o justo tem que ter o que é pro justo e o ímpio tem que ter o que é pro ímpio. Mas ele deixou a gente alegre em uns versículos acima, né? Porque ele disse, mas uma coisa eu sei, que para tudo há o seu tempo. Inclusive para o propósito de Deus e para o juízo de Deus. Uma hora a nossa dor acaba. Uma hora esse propósito de sofrimento que Deus colocou na nossa vida acaba. Uma hora o juízo vem. Amém. No versículo 15, então, Salomão diz assim, então, diante de tudo isso que eu observei, eu louvei a alegria. Porque a verdade é que neste mundo não há nada melhor a fazer do que comer, beber e ser alegre. Porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe deu aqui nessa terra. Eu entendi que só uma coisa realmente que a gente pode ter todo dia é comer, beber e ser alegre. Isso sim pode te acompanhar todos os dias da sua vida. Isso sim. Versículos 16 e 17, Salomão diz, todas as vezes que eu tentei me tornar sábio, todas as vezes que eu tentei entender o que acontece neste mundo, eu compreendi que a gente pode ficar acordado um dia inteiro. A gente pode ficar acordado uma noite inteira tentando entender as coisas deste mundo. Tentando estudar as coisas deste mundo. Tentando entender a vida. Tentando entender os porquês, né? Mas ainda assim, a gente nunca será capaz de entender o que Deus faz. Uau! E é verdade, né? E a Bíblia é isso, né? A Bíblia diz isso. O justo tem que ter fé. O justo não tem que entender. O justo não tem que ter explicação. Não importa o porquê. Não importa o pra quê. O que importa é o quem. Quem é que está por detrás disso? É Deus. Então tá tudo bem. Ele sabe o que ele faz. Eu não preciso entender o que ele faz. Eu não preciso entender o que está acontecendo. Ele não me deve nada, explicação nenhuma. E é isso que Salomão está falando. Ainda que eu fique o dia inteiro acordado, ainda que eu fique a noite inteira acordado, ainda que eu passe dias e dias e meses estudando, eu nunca vou entender o que Deus faz. Nunca. E aqui então ele diz, por mais que a gente se esforce em entender, a gente nunca vai entender. Os sábios, eles podem até falar que eles compreendem. Eles vão dizer que eles entendem. Mas é mentira. Nem mesmo os sábios não conseguem entender o que Deus faz. É um mistério de Deus, né? Então a gente tem que confiar nele. Amém. Então, gente, amém. Glória a Deus. A gente terminou a aula hoje. Glória a Deus, deu certo. Deus fortaleceu o meu cérebro aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Ah, amém. E eu tô tomando uma medicação mais forte ainda do que eu tomava antes. Então, gente, a mente da gente fica meio lerdinha, né? Mas glória a Deus que foi. Deus é muito bom. Então, gente, eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe, Deus nos guarde. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Em nome de Jesus, pra gente falar sobre Eclesiastes, capítulo 9, tá bom? Amém. Um beijo, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram. O pessoal do Meet, gente, vocês têm algum